e especialmente os palestrantes, a Graziella, o Leandro, o Vitor, palestras fantásticas que faz com que a gente se mexa na cadeira, com que a gente perceba que tem um mundo girando, acontecendo, trazendo muita modificação e muita transformação rapidamente, né? E eu gostaria de começar perguntando para o Leandro. A gente foi a primeira palestra, relembrando, ele falou sobre o futuro do trabalho na era exponencial. E aí, Leandro, o que acontece? A gente sabe que o advogado é um grande transformador da sociedade. O advogado traz grandes invenções, né? Ele fez coisas extraordinárias que ultrapassaram, ao longo de todos esses anos, todas as barreiras do tempo, né? E o advogado, ele tem uma essência que é a essência moral, a essência ética, a essência humana. E, por outro lado, a gente fala muito em inteligência artificial. Como que você percebe que o advogado deve se posicionar nesse contexto? Se o advogado precisa se reinventar, se o advogado precisa se transformar, o trabalho da advocacia está se transformando. Como que você percebe essa adaptação específica no mundo da advocacia, na era exponencial? Primeiro ponto, eu acredito que a sociedade toda tem que discutir a questão ética, né? Algo que eu fico muito... Vou dar um exemplo. Imagine você estar saindo aqui, tem um carro autônomo, atropela e mata alguém. De quem é a responsabilidade disso? Isso não tem claro hoje, né? Então, quando se fala de inteligência artificial, de tecnologia, muitas questões éticas, morais, elas precisam ainda passar por um processo de discussão maior na sociedade, e que eu acredito muito que a área de advocacia pode ajudar muito nesse momento, nessas discussões, porque não existem respostas ainda para isso. Uhum. Né? A empresa que criou, é o desenvolvedor, imagine o menino que desenvolveu lá, que é o culpado disso, quem que é? Então, eu acredito que a discussão é muito profunda. Eu venho da área de tecnologia como base, eu vim da área de ciência e computação, mas trabalho com educação há muito tempo. Uhum. E eu vejo que na área de tecnologia, talvez nós não tenhamos as ferramentas e o repertório necessário para essa discussão. Então, é muito importante nós contarmos com outras áreas nisso. E eu acredito que quem deve levantar essa bandeira de discussão são vocês, advogados. E aqui é muito importante trazer esse ponto. Qual que é o papel do advogado, na minha opinião? Entender um pouco, aproximar da tecnologia, entender mais a tecnologia. E nessa questão fazer a discussão necessária com a adaptação para esse contexto exponencial que a gente vive. Uhum. Eu acredito muito que a gente vai passar por um vale muito grande nos próximos anos, quando a gente fala de futuro do emprego, tecnologia e tudo mais. Vou dar um exemplo, né? A gente está em Copa do Mundo daqui a pouco. Na década de 70, na Copa do Mundo, uma das mais famosas, nós tínhamos cerca de 50% da população brasileira trabalhando no campo. Então, para uma pessoa comer na cidade, tinha outra lá no campo produzindo. Hoje nós temos aí cerca de 12% da população brasileira trabalhando no campo. Nos próximos anos, isso vai chegar a 5%. E muito rápido isso aconteceu. E para muitas profissões, isso vai ser muito rápido também, isso vai acontecer. E a gente vai ter um vale de desemprego muito grande, muito forte em algumas áreas. E como que a gente se discute isso, né? Será que não traz a tecnologia? As pessoas que vieram para a cidade estão melhores ou piores quando estavam no campo? É uma questão que a gente tem que discutir de vários aspectos, aspectos econômicos, aspectos de sociedade efetivamente, de emprego, de geração de renda, de uma série de elementos. Então, eu acredito que a área da advocacia ela deveria se adaptar, conhecer um pouco mais de tecnologia, mas principalmente ser a protagonista na discussão ética dessas questões. Porque eu venho da área de tecnologia, então eu tenho, de certa maneira, posso falar isso, nós não temos repertório para isso na área de tecnologia. Podemos contribuir, sim, para a discussão, mas nós não temos como base a discussão desse aspecto na nossa área do conhecimento. Perfeito. Mas, assim, com relação ao futuro do trabalho no ambiente legal, os profissionais do ambiente jurídico, você entende que isso também está se modificando exponencialmente? Sim. A questão que o Vitor comentou, muitas questões agora, realmente uma parte mais linear, assim, digamos, quando eu chamo de linear, aquela parte que pode ser automatizada, várias pesquisas, inteligência, comparação, a parte mais estatística, assim, digamos, eu acredito que isso vai ser automatizado, sim. E cerca de 30%, 40% de um trabalho de advogado, ela vai ser automatizada nos próximos anos.
talvez com uma velocidade não muito grande no Brasil ainda, mas sim, já vem acontecendo, e até a imagem que o Vitor comentou de várias startups, né, várias startups da área mostram isso. Então, quando você tem 30%, 40% da sua atividade sendo automatizada, você precisa repensar e se adaptar a um novo modelo. Não significa que você vai perder o emprego, significa que você vai começar a fazer coisas que talvez você não fazia. Então, por exemplo, conforme o Vitor falou também, pensar mais em estratégia. Discutir um pouco mais essas questões, porque eu vejo que a sobrecarga de trabalho é tão grande, às vezes. Eu acompanhei muito assim, o jurídico numa empresa que eu trabalhava recentemente, eles não tinham tempo para discutir questão estratégica com a gente. Né? E eu já trabalhei com a Gisele em vários momentos, e é bacana, você quer opinião às vezes, né? E não consegue, porque não tem tempo. Então eu vejo que essa automatização não é ruim, ela libera um tempo precioso, e esse tempo precioso pode ser focado para outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, gestão e estratégia. Aí vem a questão da adaptação. É importante entender, aprender novas habilidades de tecnologia e de gestão, por exemplo. Não ficar apenas na área jurídica. Então, eu vejo que vai mudar, sim, a área, uma parte vai ser automatizada, os escritórios vão mudar a forma que eles atuam hoje, a tecnologia vai contribuir e novas habilidades como criatividade, tecnologia e gestão precisam ser aprendidas nesse contexto. Então, assim, até pegando um gancho do que você acabou de falar, com relação a essa mudança, e aí eu estendo essa questão para a Graziella, entendo para o Vitor, com relação a essa mudança, isso pressupõe que o tempo, a produtividade, a velocidade das entregas vai aumentar, vai melhorar bastante. Com isso, a gente também percebe o impacto na sociedade, os processos serão resolvidos mais rapidamente, as tramitações. A gente sabe que o Brasil tem um número muito grande de processos, né, na fila, tem mais de 100 milhões de processos. Vocês entendem que essa parte da tecnologia vai ajudar nessa percepção da sociedade, da velocidade com que as coisas acontecem, ou até mesmo reduzir o uso indevido, que a gente sabe que também existe por conta do cidadão, porque ele sabe que ele vai ser rapidamente reconhecido, ele vai ter informações à mão. Vocês percebem que isso vai acontecer? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E eu estava aqui rememorando alguns aspectos da palestra do Leandro, quando ele coloca a questão da decepção. Tenho uma grande loja online que se orgulhava de você fazer uma compra com 5 cliques. Tendo um cartão cadastrado, em 5 cliques. Agora, tentava cancelar essa compra. Eram os 4 e-mails, 3 anexos, ligação no saque, 20 dias para cancelar. Receberam a encomenda de cancelar no mesmo número de cliques que você comprava. Hoje eles estão fazendo isso. Mas, se não soubermos lidar com essa decepção que a tecnologia traz, realmente vai ser mais um elemento para tumultuar as relações sociais e não resolver. Quando se fala, por exemplo, de ter mais tempo, todos nós queremos. Mas a provocação que eu faço é o que faremos com esse tempo. Porque eu escuto de todo mundo, eu precisava ter mais tempo para focar na prevenção. Eu falo, tá bom, mas o que você vai fazer com esse tempo livre? Ah, não parei para pensar nisso ainda. Quer complementar? Exatamente, eu acho que passa por uma questão de adaptação, né, dos agentes, passa por uma questão também, sem dúvida, ética, e por uma questão histórica também, né? Quer dizer, isso é parte de um processo que já está em andamento, né? E a gente precisa vislumbrar sob essa perspectiva também para conseguir fazer qualquer tipo de previsão ou tentar antever o que estaria se apresentando. Perfeito. Bom, Graziella, aproveitando, continuando o que você trouxe, você tem experiência tanto em escritórios de advocacia quanto no mundo corporativo. Como que você vê essa relação
dessas mudanças que a tecnologia traz dentro do escritório da advocacia, até na questão da estrutura, da hierarquia, e a relação disso com o jurídico dentro do mundo corporativo. Tá? Essas mudanças, qual que é o impacto maior dessas mudanças? Como que você percebe isso? Porque acredito que aqui tenhamos, né, pessoas de escritório e pessoas também que atuam no mundo corporativo, atuam no departamento jurídico. Eu acho que essa resposta pode ser resumida em duas expressões fundamentais. Uma é oportunidade. Quer dizer, acho que existe uma série de janelas existem uma série de janelas de oportunidades que são geradas a partir daí. Uma delas, inclusive, é do aprimoramento da parceria, né, entre jurídico corporativo e escritórios, na medida em que você consegue vislumbrar a variável de estratégia nesse relacionamento. E a outra, atrelada também a essa questão da oportunidade, é de desafio. Porque todo esse movimento exige uma série de adaptações e de ajustes que, como muito bem dizia o presidente da Comissão de Inovação aqui, muitas vezes precisam ser feitos com um avião no ar. E isso está relacionado também ao timing de como as coisas hoje acontecem. Então, acho que, de uma maneira geral, essas duas expressões respondem essa questão de uma maneira que pode ser vista como algo para agregar valor tanto para o advogado corporativo quanto para o advogado de escritório. Perfeito. Nós temos aqui uma questão feita pelo Dr. Marcos da Cunha e Souza, advogados aos palestrantes em geral. Ele pergunta assim: percebo que as grandes empresas possuem bancos de dados que não conversam entre si. Por vezes, o advogado corporativo oferece um acordo que não tem relação com o problema do cliente, pois ele não tem acesso a fatos que, entretanto, já foram adicionados aos bancos de dados da empresa que representa. Do ponto de vista tecnológico, há mesmo uma grande barreira para que o advogado possa ter uma visão geral e completa do contrato e da sua real execução? Acho que tem um dado aí bastante importante que diz respeito ao relacionamento entre advogado corporativo e advogado de escritório, que é a questão da assimetria da informação. Sim. Quando você terceiriza o serviço jurídico, você precisa ter a atenção se você está realmente dando para o advogado do escritório a dimensão e todas as informações possíveis para que ele possa, da melhor forma, tratar aquele seu caso. De outra forma, você não vai poder responsabilizá-lo lá na frente se por alguma falta de aderência em relação à solução encontrada por ele e aquilo que você realmente precisava. Então, eu acho que essa questão da informação, que muitas vezes encontra essa barreira assimétrica, né, da assimetria, é uma questão bastante importante e pode ser sempre melhor combatida com, acho que, a aplicação da maior transparência possível na transmissão desses dados e dessas informações. Porque se, por outro lado, o advogado externo, né, do escritório não está na empresa, não está vislumbrando aquele cenário, não está podendo ter acesso àquela realidade, ele precisa de alguém que reproduza todos os elementos relevantes e possíveis para que ele possa, então, desenvolver a melhor solução. Perfeito. Temos uma outra questão aqui, da Thaís, para o Vitor. Vitor, você acha necessário um departamento jurídico em uma startup?
Em sendo positiva a resposta, quais orientações você acredita ser importante considerar, até pela própria característica da startup? Algumas startups que eu conheço não teriam condições de ter um departamento jurídico próprio. Até porque numa mesa cabe, às vezes, 3 pessoas, e está todo o corpo, todos os funcionários da empresa estão numa mesa. O que eu acho fundamental, e eu já vejo advogados se especializando, é o direito das startups. O escritório que se especializar nisso, porque não sei se vocês têm contato com startups no início, no meio e a hora que ela explode. É muito rápido. Uma startup caminha 1 ano e meio na sombra. De repente, ela recebe um investimento de 5 milhões de reais para desenvolver. E ela vai ser comprada por uma grande empresa. Então, eu não vejo condições de uma startup, não recomendaria que ela tivesse um departamento jurídico próprio. Ela se socorre de bons profissionais no mercado, que vão atender com muita precisão, que vem crescendo esse segmento, e sem a necessidade de ter um reforço de estrutura. Perfeito. Então, sobre o case da FTD, que você comentou aqui da área de contratos, você encontrou quais barreiras internamente? As barreiras elas foram mais de relacionamento, de recursos humanos dentro da empresa, ou foram barreiras tecnológicas mesmo, do uso da tecnologia? Bom, a barreira tecnológica até que foi pequena, mas barreira humana gigantesca. Primeira barreira que eu adoro citar, só para mostrar rapidinho. Um contrato da FTD, ele é um template. Ou seja, você clica, ele vai selecionar as opções e está pronto. Ele não passa pelo jurídico. Essa foi a maior barreira que eu tive. Uma advogada veio para mim, mas eu não vou validar, eu preciso carimbar aquele contrato. Eu falei, não só não vai carimbar, como você vai ter que praticar o método OLX. Vai ter que desapegar do contrato. Você não vai colocar a mão, porque quem desenvolveu o contrato foi você. No mínimo, você está revisando aquilo que você fez. Não, mas o solicitante do contrato, ele não sei se ele colocou o CNPJ correto. Aí entramos na questão dos indicadores. De cada 100 contratos manuais, o erro na inserção de informações era de 1%. Então, gastava uma energia com 1% e 99% estava correto. Então, fizemos um enterro simbólico do carimbo. Ele está no lugar agora, acreditamos num plano maior, e todos estão mais felizes. Partiu dessa para melhorar. Mas a barreira humana... e a barreira humana do solicitante, que eu escutei, um falou para mim, mas eu não fui contratado para fazer contrato. Fui contratado para fazer livro. Aí eu falei, bom, mas você topa inserir aquelas informações num formulário chamado solicitação de contrato. E isso eu sei fazer muito bem. Aí, com muita psicologia, eu falei, você vai colocar, em vez de colocar no formulário, você vai colocar num sistema. Aí ele gostou, cara. Então, a barreira humana, eu me arrisco a dizer que foi maior que a tecnológica. Ou seja, a gente está voltando ao direito do formulário lá do direito romano, é isso? É triste. Não, mas existe um apego ao papel... E eu não falo a questão de imprimir ou não imprimir, mas é aquele conceito de ladrão de produtividade. Tudo que você está colocando no papel, você está perdendo tempo para fazer isso. Por que não colocar numa ferramenta e deixar ela trabalhar para você? O dito formulário, se for com tecnologia, pode nos ajudar bastante, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Sebrae, minha gente, que é o seguinte, e vou deixar para geral, porque eu acho que essa pergunta é uma reflexão importante para os advogados e para a OAB. Como os advogados ou a OAB podem ser mais propositivos em relação à legislação para regular ou esclarecer as questões relacionadas à entrada da tecnologia e o seu impacto na sociedade e nas empresas? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Só uma reflexão para a gente começar essa resposta. Muitas vezes, quando você tenta legislar sobre o assunto, você está querendo impedir que ele ocorra. Não vou entrar aqui no mérito de discussões quanto ao Uber, Cabify. Depois, no período da tarde, a gente vai ter
blockchain, Bitcoin, mas eu vejo ainda um esforço muito grande em brecar, através da legislação, do que propriamente trazer um ordenamento jurídico que seja a favor, cara. A discussão que eu acompanhei do Uber em São Paulo foi esquizofrênica, cara. Porque os táxis em São Paulo se recusavam a aceitar cartão de crédito. E hoje todo mundo tem um cartão de crédito. E o aplicativo ganhou muita popularidade aceitando o cartão de crédito. Então, eles queriam colocar na lei, não que era obrigatório aceitar o cartão de crédito, mas que não era obrigatório aceitar o cartão de crédito, em 2018. Então, eu vejo, às vezes, um esforço legislativo não para melhorar, mas, sob a bandeira de legalizar, travar. Acho que cabe à OAB, sim, provocar essa reflexão. Perfeito. Por favor, Grazi. Eu vejo isso de uma maneira como também parte de um processo. Quer dizer, sempre a gente precisa, são necessários ajustes, adaptações, e a gente não pode deixar com que o movimento e aquilo que precisa de fato ocorrer para gerar uma situação e um cenário melhor para todos, né, do qual todos serão beneficiados. Então, eu vejo que cada um tem o seu papel dentro desse processo e precisa exercê-lo dentro daquilo que a lei assim define e todos, né, os padrões éticos também assim definem. Então, acho que é uma questão aí que, sem dúvida, é muito relevante, como você disse, é a questão de $1 milhão e a gente precisa estar muito bem situado aí para lidar com ela. Só um pouquinho. Leandro? Perdão. Existe um livro incrível chamado O Fim do Poder, do venezuelano chamado Moisés Naim, que ele comenta bastante sobre esse aspecto que o último bastião que cai é sempre o governo, assim, digamos, né? E que ele não entende, muitas vezes, o que vem acontecendo. Eu vejo que espaços como esse, de debate sobre tecnologia, sobre direito, ele é importante para o entendimento do que vem acontecendo. Você fala, por exemplo, sobre tecnologias aceleradas, né? Você citou a lei do retorno dos acelerados e coisas do gênero. Muita gente que trabalha legislando não tem o mínimo entendimento disso. Então, você vai fazer o seguinte, vamos falar sobre contratos inteligentes, blockchain. Ele nunca ouviu falar de blockchain. Né, com todo respeito, mas ele nunca ouviu falar sobre isso. Então, como é que ele vai trabalhar desenvolvendo alguma coisa sobre isso? A tecnologia avança, às vezes, tão rapidamente que nem quem é da área de tecnologia ele acaba entendendo isso. Vou dar um exemplo meu. Né? Eu venho da área de computação, desenvolvi software por muito tempo, tive empresa de desenvolvimento de software, várias empresas, só que nos últimos 5, 6 anos eu basicamente estou muito focado em inovação, né, gestão da inovação principalmente, e educação. Se hoje alguém me pergunta se você é desenvolvedor, você entende disso daí? Óbvio que não. O que eu sabia, ele pode me colocar hoje com uma facilidade maior para entender alguns conceitos, e eu entendo muito mais fácil alguns conceitos, mas saber ali no bastidor como é que funciona, eu já perdi isso. Então, essa velocidade do entendimento, ele só vem possível por meio de fóruns. Então, a OAB, abrindo portas para uma discussão, trazendo pessoas para o entendimento do que está acontecendo. Eu sempre falo para todo mundo, a gente fala de Airbnb, fala de Uber, fala dessas coisas. A primeira coisa que nós temos que fazer, pega um aplicativo, instala o Airbnb e usa o Airbnb, nem que seja para ir para matinhos. Mas para você entender como funciona a plataforma, para você ver como aquilo funciona. Se a gente não usar a tecnologia e não entender o conceito dela, né, todo mundo fala, por exemplo, nada contra táxi, e eu acho que realmente para muitos taxistas, realmente para muitos taxistas foi muito ruim isso que aconteceu. É óbvio que para ele foi muito ruim, óbvio. Mas hoje você tem em Curitiba quantos taxistas? Quantos motoristas do Uber? Você deve ter 5 ou 6 vezes mais motoristas do Uber do que taxistas. Daí um dos discursos era, está acabando com o emprego. Será que está acabando com o emprego? Né?
Então, o entendimento é muito melhor e, por isso, eu acho que um papel da OAB é esse, ajudar no entendimento dessa tecnologia, dessa questão, que não existe bom ou ruim, existe uma discussão e o melhor contexto aplicado para aquele momento. Perfeito. Eu vou meter... Eu não ia fazer isso, ia ficar quietinho aqui no meu canto, mas não estou me aguentando e vou também dar minha opinião com relação a isso, tá? Primeiro que realmente, acho que o papel da OAB tem essa questão de reflexão, e dos advogados também, e principalmente para evitar que haja más regulações. Que o problema não é a existência de regulação, mas a má regulação, que é o que o Vitor comentou, né? E aí nós temos algumas coisas que o papel da OAB não é só de reflexão, mas é de manutenção de ordem democrática, minha gente. Certo? E isso é extremamente relevante. E há uma série de riscos hoje de que isso não aconteça. Inclusive o Rodrigo, que pode até contribuir mais tarde, hoje à tarde aqui, porque ele entende muito de IoT. Nós temos 3 projetos que falam sobre IoT no Congresso. E até agora a gente discutiu alguma coisa disso, que interesses que estão por trás disso, ou estão sendo defendidos esses projetos, e que nós não fizemos a mínima reflexão. Certo? E ainda falando em IoT, né, outro dia comecei a fazer um debate aqui com o pessoal da comunicação da OAB. Gente, com relação à regulação, se tiver, a gente vai falar em startup. Startup, basicamente, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma magia. É um time provisório em busca de um modelo de negócio viável, que seja repetível e escalável, em geral em ambiente de alto risco. Certo? O cara está tentando achar um mercado, essencialmente. Como é que você vai pensar IoT para um pessoal que está fazendo esse tipo de atividade, que não tem dinheiro, porque quando tiver dinheiro vai despejar tudo de uma forma só, seja para tracionar o negócio, seja para ter mais cliente, seja para pegar e ativar o marketing nesse modelo de negócio? Como é que esse cara vai conseguir trabalhar com a IoT, com os valores de licença e de contribuições que ele tem que pagar para cada dispositivo que ele for usar numa máquina? Então, a regulação e a visão que nós temos que ter, ela tem que ser muito mais sofisticada. E aí acho que o papel dos advogados e da ordem é extremamente relevante para que a gente consiga ter, inclusive, competição em nível internacional. Então, nós temos um papel de democracia, temos um papel de não deixar lobbies setoriais vencerem, como é o caso, não do Uber, mas de aplicativos, né? Então, esse papel, eu acho que, se a gente não ocupar esse lugar, alguém vai ocupar, né? Então, fica de reflexão. Eu acho que não tem uma resposta só, mas é essa reflexão mais relevante que nós temos que fazer. Cláudio Navarro? Sim, vamos começar a fazer o público também aqui começar a fazer mais perguntas, né? Se vocês não querem escrever, mas eu vou aproveitar esse gancho e fazer eu a primeira, depois eu vou passar para cá. Eu sou engenheiro, trabalho com tecnologia, né? Então, não sou advogado, mas nos últimos 4 anos, acho que eu nunca falei com tanto advogado na minha vida, porque qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é fazer 2 empresas fecharem um contrato entre si, gerarem produtos e levarem para o mercado. Eu, como engenheiro, era a pessoa que ficava no meio do advogado, dos 2 advogados das empresas, tentando chegar num acordo. E semana passada, um advogado de São Paulo me disse assim: Cláudio, você não entendeu por que tudo isso? Advogado é treinado para brigar. Daí eu vou para o Leandro, a pergunta, Leandro, porque vamos precisar de tecnologia com academia. Ele chegou assim: Cláudio, a academia do direito ensina o advogado, em sua maioria, a brigar. E nós, a tecnologias, ensinamos nossos alunos a fazer o quê? A cooperarem. A tecnologia é desenvolvida para fazer o bem para nós. Ela não é feita para brigar. Leandro, como é que a gente na academia consegue pegar a palavra multidisciplinaridade e trazer a tecnologia e o direito na academia como aprendizado para essa mudança? Caso contrário, nós vamos continuar educando o advogado a brigar, o engenheiro ou o cientista a cooperar, mas a junção não vai existir e nós vamos ficar aqui na OAB o tempo todo brigando e colaborando, mas a base não está sendo feita. Como é que a gente muda isso na academia para fazer esse ponto? Bem, eu passei meus últimos 10 anos na academia, em universidade, saí recentemente para trabalhar num projeto próprio de educação, que eu espero que seja disruptivo, assim. E foi meu primeiro ano assim na universidade foi uma das coisas mais estranhas da face da Terra, assim, porque no laboratório de computação não poderia entrar aluno de nenhum outro curso, só aluno de computação. Daí eu falei, mas por quê? Não, o login deles nem funciona. O número deles, a matrícula, não funciona no laboratório, porque tem que ser assim. Mas eu falei, mas qual que é o problema? Não, eles não entendem tecnologia, eles não têm que estar aqui. A gente quebrou isso, foi quebrando, foi se envolvendo e fazendo uma série de
de projetos em comum e vários projetos, vou dar um exemplo, né? Até o Deda citou aqui o hackathon que foi feito. Quando você começa a ter essa cultura de hackathon, que você coloca, tem que ter designers aqui, desenvolvedores, pessoas da área específica trabalhando no mesmo time e muitos deles se conhecendo às vezes no momento inicial, isso gera um relacionamento muito importante. Eu vejo que a academia ela precisa ser menos seu departamento, a sua área, o seu curso, a sua sala de aula e muito mais conhecimento. E hoje é gestão de projetos. De qual área é gestão de projetos? Eu posso dar um pitaco aqui? Claro. Também? Agora comecei, né? A academia tem que mudar, mas ela tem características que tem que permanecer, certo? A gente teve um boom muito grande de cursos de curta duração, que tem sua relevância, mas aqui tem alguns aspectos da academia de permanência e de pesquisa e de visão de pesquisa que tem que ser aprofundados e fortalecidos. No caso do direito, a gente tem que voltar a discutir ética com mais força. Essa reflexão da ética tem que vir com mais força. Filosofia do direito, mais ainda. Você citou Moisés Naim, que é perfeito. Tem que entender a sociedade nesse momento em que está vivendo. Para isso, tem que entender tecnologia e sociedade. Exatamente. Não há outra forma, gente. Se a gente não conseguir... E por isso que eu digo, lá no começo eu brinquei, provoquei que o advogado vai dizer o direito, porque a gente tem que estar perto das pessoas para entender o novo. Não com aquele modelo mental antigo nosso. Mas a gente tem que estar realmente aberto de não julgar. De primeiro entender as pessoas. Como que elas estão consumindo informação, como elas estão percebendo privacidade, o que elas podem, inclusive para a IoT de novo, pegar e deixar que seja captado sobre elas de uma forma espontânea que elas não liguem. O que nós estamos dispostos a entregar e receber, certo? Então, acho que essa discussão, e aí começa a ficar mais interessante o mundo, porque a gente não vai ficar olhando tudo como crime, ou como não pode, ou como não posso mexer no lobby do monopólio do táxi. Não, a gente está mudando, inclusive, a visão do conceito de serviço público, minha gente. O que é serviço público? É um conceito que muda a cada 10, 15 anos. Então, agora é pior, porque vai mudar muito mais rápido. Como eu falei, a gente está comprimindo essa linha do tempo, está cada vez mais rápido. Então, não adianta a gente também querer saber tudo todo o tempo. Nós temos que ter algumas premissas que nos facilitem compreender a realidade ao longo dessa evolução não, mas essa mudança acelerada que a gente vai ver e vai continuar acontecendo. Quer fazer um acréscimo? No curso de Direito, eu me formei em 97. A primeira pergunta que me faziam é: você vai para escritório ou vai prestar concurso? Então, o jurídico corporativo não existia. A gente não tinha essa opção. Hoje, 20 anos depois, eu tenho minhas dúvidas se eu mudo, se está diferente. Eu ainda acho que está muito parecido. Você sai da faculdade, e aí eu gostei muito do gancho, porque você sai da faculdade pronto para brigar. Você tem 3 anos de processo civil para aprender a recorrer de tudo. Agora, não tem 3 meses para como resolver, como conciliar. Eu penso que a OAB pode contribuir muito para isso. Vamos na graduação. Que competências que um aluno de direito tem que ter para o mercado de trabalho? Por que não um aluno de direito não saber de administração, de economia, de inteligência emocional, de relacionamento, de inovação? Existe algum curso de direito que fale de inovação hoje? Tem. Aqui, ó. UFPR. Na graduação? Que tenho muitos. Eu brinco que a minha aspiração é que daqui a 5 anos, se eu receber a honra de ser convidado novamente, todo mundo levante a mão aqui e cite um exemplo de um curso de graduação que foque em inovação. Eu não conhecia esse exemplo, mas achei fantástico. Só alunos de computação podem entrar. É quase um carimbo tecnológico. O carimbo é só do jurídico, então tem carimbo também. Também tem. Mas isso vai sendo, eu acho que está sendo quebrado com o tempo. Acho que os cursos estão conversando mais, as áreas estão conversando mais.
e muitos eventos que vêm acontecendo, não só hackathons, mas vários outros eventos, têm trazido a proximidade das áreas, e isso vem contribuir para um pensamento mais colaborativo, mais inovador dentro das universidades. E vem acontecendo. Eu ainda dou aula em pós-graduação, e é muito bacana você ver, por exemplo, um dos cursos que eu dou aula é um curso de Big Data. E é muito legal que no curso de Big Data a gente já tem 50% de alunos vindo de computação, mas tem outros 50% que já vêm de áreas, assim, esses dias tinha um aluno de arqueologia, eu falei, meu Deus do céu, tipo, é a coisa mais diferente que eu vi fazendo o curso de Big Data, mas ele fez e terminou o curso. Então hoje começa a ter essa mudança mais forte. Eu tenho, como professor, eu tenho visto também essa dinâmica, e eu entendo que é fundamental que a gente tenha e difunda essa perspectiva multidisciplinar, porque só ela é capaz de trazer todos os ângulos que a gente precisa para melhor entender um problema e também, com isso, apresentar a melhor solução possível. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, porque eu acredito que só tendo uma visão um pouco mais universal, né, um pouco mais ampla, afinal, as escolas de graduação têm né, são universidades, e não por outro nome, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa perspectiva um pouco mais aberta, um pouco mais ampla, para conseguir apresentar soluções melhores. Pessoal, bom dia. Meu nome é Atílio Braga, eu sou gerente jurídico e compliance, professor também. E gostaria de fazer uma observação, Leandro, que muito oportuno o seu exemplo do carro autônomo, porque o Canadá, no ano passado, já começou a discutir em comissões as responsabilidades da indústria autônoma, ou seja, um acidente de trânsito na autopista, a responsabilidade será da indústria de software, da indústria de hardware, da indústria automotiva, da empresa que administra a autopista. Ou seja, nós no Brasil temos um caminhão ainda de infraestrutura para chegarmos nesse ponto de discussão, mas o Canadá, com a sua autopista teste de 150 quilômetros, já tem mais de um ano que está discutindo esse ponto de vista. E aí eu faço a minha pergunta para a mesa sobre Big Data, uma matéria extremamente oportuna para quem trabalha no mundo corporativo e para quem vive a indústria de massa. Um dos maiores desafios quando você aplica o Big Data é você, dentro do V, Graziela, de variedade, como você administra o algoritmo obrigações de fazer. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, porque na obrigação de fazer, a gente tem um universo dentro dessa. E aí, como administrar o algoritmo para a gente encontrar o melhor dado? Porque nós sabemos que em Big Data, se você não tomar a decisão de filtrar, escolher, trabalhar o dado corretamente, a tua decisão pode ser totalmente equivocada. É uma pergunta muito interessante, eu até agradeço, Atílio. E, sem dúvida, a questão do critério e da parametrização é fundamental quando você está trabalhando, tratando o dado para aquilo que você precisa utilizar no final do dia. Eu acho que é com certeza um desafio, e aí é aquela história de quando você seleciona, ou seja, você vai precisar eleger, como qualquer outro acordo, como qualquer outra conduta que você precisa priorizar. Você vai precisar eleger alguns critérios que fazem sentido para aquele caso especificamente. Acho que aí vai uma análise transacional mesmo, né, do caso específico, e de quais critérios, para aquele caso, individualmente falando, são relevantes para efeito de você definir qual seria ali a conduta que satisfaria melhor aquela determinada obrigação de fazer naquele caso individualmente. E aí, sem dúvida, é aquela coisa que alguns falam que você está matematicalizando, ou seja, você está tratando de forma matemática algo que não seria. Mas aí é uma questão de seleção de princípios, né? E de escolha, e do ônus e bônus de você selecionar
uma parametrização específica. E você precisa ter essa noção de que na seleção algo vai se ganhar, mas você tem aí algum tipo de seleção a ser feita, ou seja, de algum tipo de critério a ser empregado que vai deixar alguns outros que você julga não tão relevantes de fora. Temos uma pergunta aqui do Guilherme, que permeia praticamente toda a discussão do dia, né? Ele pergunta o seguinte: a tecnologia do futuro pode prejudicar de alguma forma o direito ou o exercício da profissão? O que os senhores dizem sobre isso? Do direito, como vimos até hoje, sim. Acho, inclusive, bem provável, cara. No período da tarde, que é a palestra de blockchain, né? Sim. Tem algo mais disruptivo que blockchain? Compara um blockchain com um cartório de registro de imóveis. Quem tiver a oportunidade de ficar período da tarde, eu recomendo. O direito, como nós vimos, participamos e produzimos até hoje, vai mudar. Então, se para melhor ou para pior, eu acho que só o tempo vai dizer, cara. Porque, apesar de, acho que deu para perceber que eu sou um incentivador da tecnologia, ela também tem que ter critérios, tem que ter parâmetros. Não sou a favor de romper com tudo, mas, principalmente, quando você escuta falar de Bitcoin, de blockchain, de Big Data, muda completamente. Eu sou, acho que, um dos maiores pregadores que existem da matematização do direito, sim. Se aquele juiz usa aquele mesmo critério para toda a condenação, ele pega o modelo pronto, que antes era o Ctrl+C e Ctrl+V. Se você vai fazer uma audiência, ele já joga lá, dano moral, motivo tal, já sai pronto. Isso não é matematização? Uma vez eu escutei de um juiz que ele falou, mas vocês têm software de petição pronto, eu tenho que ter um software de sentença pronta. Então fica esse diálogo empobrecido, mas é matematização, sim. Você aplicar Big Data, claro que a obrigação de fazer é muito difícil pelo leque, mas escolhe as 5+. É matemática pura. O Júlio, da ABJ, estará aqui à tarde e falar sobre jurimetria. Tem um case, quem conhece aqui da Associação Brasileira de Jurimetria, no processo de adoção, um trabalho que a ABJ fez para o CNJ, através de Big Data, eles chegaram a uma conclusão que uma pequena alteração no rito de citação do processo de adoção aumenta exponencialmente a chance da criança ser adotada. Esse estudo está na internet, é fantástico. Quer algo mais positivo do que o uso da tecnologia para tirar uma criança de um abrigo? Para ser um futuro profissional, tenha oportunidade? Então, é tecnologia, sim. É matematização? Sim. Mas não é ruim. Eu acho que é muito bom. Mas, como a gente assistiu o direito até hoje, eu entendo que tem os dias contados. Tem um aspecto que é importante destacar, que assim, a gente sempre vê o final da história. Mas a grande coisa, quando o advogado vai, ou qualquer operador do direito vai trabalhar, é que ele está construindo a história dessa solução final. E aí o que acontece? Quando ele vai pegar blockchain, que é uma tecnologia que eu chamo de passagem, porque vai ter tecnologias melhores em um espaço curto de tempo que farão algo similar. Quando isso acontece, vamos lá, o blockchain ela vai trazer um modelo mental para a sociedade e para empresas que vai facilitar a adoção e a aceitação e a credibilidade disso. E isso vai ter um impacto daí de como as relações humanas vão acontecer e daí de quando está no direito. Você comentou com relação a imóveis, mas vamos lá, pensar debêntures. Por que não eu posso trabalhar com debêntures emitidas em blockchain? Eu reduzo um custo violento, que tem muitos atores que não vão gostar que eu reduza esse custo violento, mas se as empresas aceitarem, e se isso for trabalhado em câmara arbitral, eu acabei com o negócio, minha gente. Só que eu preciso da aceitação, porque acontece uma coisa que é importante.
O direito ele é construído da mesma forma que cientistas constroem fatos científicos e da mesma forma que, no caso, engenheiros constroem artefatos tecnológicos ou, então, ainda, como empreendedores constroem modelos de negócio, minha gente. O mesmo modelo de estratégias acontece dentro de uma rede de atores para que isso aconteça. Então, se você consegue esse convencimento e cria a construção dessa mentalidade, aí você tem realmente um impacto significativo. No caso do emprego, que eu acho que aqui é o mais curioso, a gente está antenado de como que nós, operadores, não vamos ser atropelados por isso. Porque todos nós podemos ser atropelados em algum momento. Como é que a gente cria estratégias para que sobrevivamos ou criemos novos mercados? Porque há a possibilidade de criar novos mercados. Né? Acho que agora eu passo a palavra, desculpa aí interromper de novo a discussão, mas passo a palavra para vocês de volta. Tem 3 perguntas aqui, uma para cada componente aqui da mesa, que eu acho interessante pela diversidade dos temas tratados. A que foi dirigida a mim foi por Morena Gabriela Batista, advogada. Como escritórios pequenos podem investir em tecnologias sem prejudicar seu fluxo de caixa? Vou voltar à apresentação. Primeiro, sabendo quanto gasta para não ter tecnologia. Aquele exercício de mergulhar na estrutura, rever processos, é fundamental. Cada petição que um advogado faz de um processo repetitivo já é o primeiro indício de tecnologia. Eu tenho bastante contato com algumas empresas e me surpreendo às vezes. Eu tinha essa imagem também. Um sistema é caríssimo. Existem soluções muito interessantes para escritórios de pequeno porte e, principalmente, soluções que agregam muito serviço ao cliente. Porque, antes de fazer esse exercício de tecnologia, converse com seus clientes. O que ele espera de um escritório? Será que ele espera algo tão maravilhoso, ou ele quer, às vezes, um pouquinho que facilite a vida dele? É possível, sim, um escritório de pequeno porte investir em tecnologia. Claro que, quando você fala em Big Data, dificilmente será de um escritório de pequeno porte. Mas ferramentas de gestão, de automação de tarefas, têm preços acessíveis para escritórios, sim. Agora eu vou passar para a Graziela, que é a segunda pergunta. Tem 2 perguntas que aqui, de certa forma, estão relacionadas. Uma é da Mariana Faria. Está aí ainda, Mariana? Não. Como está o estágio dos softwares preditivos no Brasil? Escritórios e corporativos já estão utilizando? A resposta é sim, a gente tem já a utilização, tanto por escritórios como por departamentos jurídicos, desse tipo de análise aplicada ao direito. São inúmeros exemplos, além do que a gente já comentou aqui. Inclusive, tive a oportunidade de participar de uma sessão de Design Thinking para estabelecer, inclusive para pautar essa análise preditiva dentro na época de um cliente e ter condições de verificar quais são e reunir essas informações todas para conseguir chegar nos melhores resultados para aquele caso em específico. Então, eu realmente indico que essas sessões de Design Thinking, se vocês puderem participar, tanto se vocês estiverem contratando esse tipo de serviço, ou mesmo participando desse tipo de subcontratação, é interessante, porque, sem dúvida, a participação do advogado nessas sessões faz toda a diferença. Afinal de contas, o que está sendo analisado ali são dados que dizem respeito aos processos judiciais que o advogado gerencia. Então, vale a pena, é uma oportunidade interessante. E depois tem uma pergunta aqui, acho que sobre o caso que a gente citou, envolvendo quais seriam os requisitos para a condição de titular de direito
aos robôs e à inteligência artificial, né? Acho que isso está, como bem disse o Atílio aqui, está em ampla discussão, não só aqui, como no mundo todo. De qualquer maneira, pelo que está estabelecido hoje na legislação, você sempre vai prescindir de um espírito humano, né? Você sempre vai precisar contar, de acordo com a nossa legislação de direito autoral, contar com esse requisito para conseguir vislumbrar isso que é o objeto da pergunta aqui. Então, não sei se tem mais alguma... Tem uma pergunta aqui em cima. Posso passar o microfone aqui? Mais uma aqui para o Leandro. Essa veio com uma direcionada para cada um da mesa. Bem interessante, por sinal. Teremos com as transformações que a tecnologia vem trazendo uma futura nova reforma trabalhista, já que os trabalhos e a forma de trabalho estão modificando consideravelmente. Com certeza, eu vejo que a discussão é necessária e que, sim, nós teremos que discutir isso. A gente falou da uberização, né? Aqui em países como Estados Unidos já tem, por exemplo, mais de 50% da população trabalhando em plataformas como, não Uber, mas plataformas como Uber, assim, digamos, seja Airbnb, seja uma série de questões. Então, sim, nós teremos que trazer essa discussão. Eu não tenho a mínima ideia para que lado que vai isso, mas vai ser necessário e é muito complexo, na verdade, esse assunto, porque eu acredito que vai ter um vale. Assim, eu cito muito isso. Eu sou uma pessoa super positiva quanto ao futuro do emprego, do trabalho. Tem um livro chamado Abundância, que é um livro assim raiz sobre essas tecnologias, feito pelo pessoal da Singularity University. E eu acredito que a gente vai ter um mundo muito melhor, realmente muito melhor. Só que nós teremos um momento para adaptação de leis, de pensamento, de sociedade, de competências, de entendimento do que está acontecendo, que eu tenho um receio muito grande se a sociedade está preparada para isso. E, com certeza, os impactos que a questão trabalhista pode trazer, principalmente para as camadas mais simples da sociedade, eles são complexos demais nesse primeiro momento, assim, e a gente tem que ter ferramentas de controle num primeiro momento para que as pessoas não sejam muito prejudicadas, assim, sabe? Então eu vejo que teremos mudanças, elas são profundas, a discussão precisa acontecer desde agora, o entendimento da sociedade sobre tudo isso, porque conforme acho que a Graziela comentou, né, a gente já teve essas mudanças assim radicais de revolução industrial, revolução agrícola e tudo mais, e muita gente fala assim, essa é só mais uma. Eu acredito que essa é uma revolução muito maior, na verdade. O impacto dela vai ser muito maior, porque algumas tecnologias elas vinham acelerando nos últimos anos. E essa aceleração chegou num momento que realmente o impacto disso pode ser profundo demais em algumas áreas. Recentemente eu estive lá no Vale do Silício e vendo algumas coisas acontecendo. Pô, eu estudei minha vida inteira tecnologia. Assim, o livro que mais me impactou, que fez a mudança da minha vida para a tecnologia, era um livro chamado O Que Será?, do Dertouzos, que ele já é falecido, mas foi cientista-chefe do MIT na área de computação. E eu sempre fui um ficcionado por tecnologia. Eu voltei de lá, assim, eu falei assim, desculpe a palavra, mas eu falei, ferrou, cara. Tipo, ferrou tudo, assim, tipo, não é só um pouco, assim. Ferrou tudo. Eu lembro que, sério, eu não consegui dormir na volta, assim, no avião, eu fiquei pensando, e eu fiquei uma semana, assim, tipo, meio grog, assim, com os impactos. É claro que lá é um mundo, quase uma bolha, assim, é uma cápsula diferente. Mas eu voltei realmente muito abalado, assim, eu tive que pegar uma semana de férias e ficar pensando, refletindo, assim, sobre o que teria que mudar na minha vida para esse futuro de tecnologia que vem. E isso vai impactar tudo. Então, acho que era isso. Também a pergunta da Morena Gabriela também. Inclusive, acho que você... Eu vou pedir permissão aqui. O meu colega aqui passou o microfone, porque, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu vou pedir permissão para a comissão, que, na verdade, fazer um complemento numa questão que foi anteriormente discutida aqui, que eu acho pertinente comentar. Quando o meu colega aqui, eu venho da área de ciências exatas, passei pela área de ciências humanas, hoje eu estou na área de ciências sociais, no ambiente de direito,
E eu acho muito pertinente só colocar, mencionar, né, naquela questão que o meu colega aqui comentou sobre a briga, né, do ambiente acadêmico, do científico, mais para a ciência da computação, e o advogado que sai daquele ambiente com um ambiente mais propício para a luta, né. Eu vejo que atualmente no ambiente acadêmico, né, principalmente na área de graduação, isso está mudando, porque existe um trabalho muito forte desde o início na graduação acadêmica de Direito hoje, de uma nova geração de profissionais que já vem com a mentalidade voltada para não ser tão competitivo assim nesse ambiente, que eu uso como exemplo os tribunais multiportas, os ambientes de conciliação, mediação. Esses trabalhos estão sendo feitos para esses novos jovens, aí, que são os futuros operadores do direito, que eu acredito que isso vai permitir deixar um ambiente muito mais equalizado para esse trabalho naquela questão. Então, eu gostaria só de lembrar essa questão, que eu acho ela pertinente, né, nessa discussão, nessa conferência. Agradeço pela oportunidade. O Leandro, né, só complementando você, para mim, quando eu entrei na ciência da computação, o livro para mim foi A Vida Digital, do Nicolas Negroponte, que é do MIT, e esse também é um livro excelente, um livro muito bom para quem quiser saber o impacto da vida digital hoje na vida social como um todo. Não só no operador, no outro jurídico, mas no social, na toda a nossa organização social, né? Agradeço, obrigado pela oportunidade. Incrível mesmo. Perfeito. Para ele repetir o livro lá. Pediu para você repetir o livro, bem alto. Digital. O livro se chama A Vida Digital e o autor é Nicolas Negroponte. Ele é um pesquisador, um professor do MIT. Então, acho que o Leandro até respondeu uma outra pergunta que eu tenho aqui, Leandro, que veio do Heitor para você, mas já está praticamente falado sobre ela. Ele disse o seguinte, ele disse que muito do que se falam aqui, do que nós estamos falando hoje, tem a preocupação financeira e preocupação com perda de postos de emprego, pressão por resultados financeiros nos escritórios, nos departamentos jurídicos. E, por outro lado, na palestra, está comentado que os efeitos da tecnologia na sociedade é a desmonetização e abundância de recursos. Então, até que ponto isso impacta? Onde que está o equilíbrio, né, o contraponto? Eu vou dar um exemplo também, bem rápido, que nos últimos anos eu tive uma ideia assim, de fazer tudo o que eu falava. Eu falava de empreendedorismo, vou empreender. Eu falava sobre tecnologia, vou usar toda a tecnologia do mundo assim, para testar. Tem uma startup que eu gosto muito dos Estados Unidos, que se chama 23andMe, que ela faz exames de DNA. Você vai lá, compra um kitzinho em qualquer farmácia dos Estados Unidos, custa $120, $130, coleta a saliva, manda pelo correio, e depois de umas 4 semanas vem o teu relatório. Eu li toda a questão jurídica e falei, olha, não vou nem ler mais e seja o que Deus quiser. Você quer doar o teu DNA? Vou doar tudo e seja realmente o que Deus quiser. E deveria ter lido com mais calma. Mas tem uma coisa, assim, o relatório ele mostra uma série de elementos. Então, por exemplo, ele cita doenças genéticas que você pode ter, se você, por exemplo, o leite faz mal para você ou não, uma série de questões, são mais de 100 relatórios, são cerca de 100 relatórios. E, por exemplo, nesse relatório eu descobri que eu posso ter Alzheimer de começo tardio. É horrível você saber uma doença dessa. Eu acho que todo mundo aqui que já teve o familiar ou teve isso, sabe como isso é ruim. O único benefício é que eu vou esquecer da doença, que isso é a única coisa boa dessa. Mas é horrível você saber disso. Só que esse exame, quem aqui lembra, alguns anos atrás, nós tínhamos o projeto Genoma, que custou bilhões e mais bilhões para você fazer um mapeamento genético. É basicamente a mesma coisa com $100. Isso vai custar $5 em breve. Você imagina que, quando a gente fala de democratização, todas as crianças ou todas as pessoas, quando nascem, fazem um exame como esse e eles podem descobrir uma série de problemas que eles terão. Quais os impactos disso para a medicina? Você pode trabalhar efetivamente, não com essa medicina que nós hoje vamos para o médico porque nós estamos doentes, mas trabalhando uma questão de prevenção de doença. As pessoas vão viver muito mais e muito melhor. Então, eu acredito nisso, realmente eu acredito. Só que é óbvio que a questão econômica, a mudança de pensamento da sociedade sobre isso, os impactos, isso tem que ser discutido.
mas eu tenho uma percepção que a tecnologia pode e deve melhorar a vida das pessoas. Só que, para isso, essa sociedade que está vindo, e o comentário que foi falado, né, os alunos hoje, no início, eles estão mais colaborativos. Eu realmente acredito nisso e eu espero que o entendimento deles, o mindset deles, seja de muito mais colaboração. Porque realmente a gente não vai precisar ganhar tanto dinheiro como a gente tinha esse mindset, porque muitas coisas elas vão ser mais fáceis para a sociedade, né? Eu tenho uma visão bem positiva, até meio poliana em algumas coisas sobre isso, mas é um exemplo da tecnologia trazendo algo melhor para as pessoas e democratizando o acesso a isso. É óbvio que não é ainda democrático para todo mundo, mas em algum momento espero que seja. Perfeito. Tá, já que eu vou, antes de passar a próxima pergunta aqui, eu vou complementar ali do Leandro. A gente falou daí da desmonetização. Se você ler desmonetização sozinho, aí você vai estar preocupado, porque vai ficar tudo mais barato, eu vou ganhar menos e agora. Mas a desmonetização está dentro de um 6Ds, da exponencialidade. A democratização vai fazer com que a desmonetização, no final das contas, gere muito mais riquezas do que você está imaginando. A questão está, se você estiver pensando no seu umbigo, você não está exponencial. Daí, desculpa, a desmonetização é um prejuízo para você. Você tem que pensar global, porque o mundo tem espaço para muita coisa. A quarta revolução industrial, entrando até no direito, seja como for, já está provada, até pelo histórico das anteriores, vamos pegar a estatística, ela vai gerar um PIB per capita muito maior, exponencial. PIB per capita significa riqueza por pessoa. Nós vamos ter muita riqueza no planeta por causa dessas tecnologias. O problema é que ela vai estar de novo concentrada na mão de alguns. E como é que esses alguns vão usar esse dinheiro? Daí nós podemos ter de novo problema de pobreza e riqueza por estar segmentados demais. Isso a quarta revolução industrial vai trazer de volta. Daí vai ser nossa consciência de como nós vamos usar essa forma. E os projetos sociais que nós estamos vendo, está trazendo uma mentalidade para as pessoas mais de colaboração. Então, essas riquezas vão trazer. A gente fala de Bill Gates, ele é o maior filantropo do mundo. Ou seja, a Microsoft ganhou dinheiro. E esse dinheiro está sendo usado hoje para fazer o bem. E a mesma coisa aconteceu com as grandes fortunas da primeira e segunda revolução industrial. Poliomielite, muitas doenças que nós não existimos hoje, foram eliminadas com o dinheiro de grandes industriais que ganharam muito dinheiro nas revoluções anteriores. Espero que isso continue. Mas desmonetização não é perda de dinheiro, desde que você pense exponencial. Não esqueça os outros 5Ds. Vou passar a pergunta aqui para o Alan, só um segundo. Mas depende, viu? Me desculpa, depende, porque você pode pegar e ter uma concentração de riqueza e de tecnologia para poucas pessoas. E isso pode acontecer, você pode ter realmente pessoas que têm uma capacidade por conta da tecnologia maior que os seres humanos normais e, inclusive, pensam de uma forma diferente que nós, Homo sapiens. Então, isso está em aberto, gente. Sabe? Está em aberto. Tem dois livros bons, tem um livro muito bom para fazer um contraponto à abundância, eu acho, que tem o Gap, ok? Que é o Homo Deus, do Yuval Harari. Que a gente tem que começar a discutir ética. Por isso que a ética retorna com uma força muito grande. Né? Enfim. Só rapidinho aqui, eu estava conversando com a Gisele, quando se fala nesse aplicativo para descobrir as doenças, a gente estava conversando um pouquinho sobre questões éticas. Será que um plano de saúde, quando souber todo o histórico de potenciais patologias, ele pode recusar? Exatamente, eles inclusive já têm mecanismos de identificar esse tipo de situação de cada segurado, e existe uma barreira e uma questão ética que envolve isso exatamente para o plano de saúde, porque com certeza você pode aplicar tecnologia para identificar, melhorar ou até mesmo barrar determinados segurados. Então isso tudo tem muita questão ética envolvendo, e por isso que a gente comentou aqui dessa situação. Só fazendo um parênteses aqui na questão que o Leandro comentou sobre a academia, eu trabalhei muitos anos num grupo educacional aqui em Curitiba e a gente vê realmente esse distanciamento, né? E até porque o Cláudio Navarro também levantou isso, e a gente também já trabalhou em projetos em conjunto, de que a academia precisa, sim, ter essa conversa do direito da tecnologia mais próximos, cada vez mais próximos. A ideia de fazer esse evento é de ver realmente que tem pessoas de tecnologia e de direito sentados aqui conversando e discutindo sobre o tema. Então, a gente tem hoje a B2L e temos o Curitiba Legal Hackers, que são organismos que favorecem esse tipo de discussão, e eu sugiro que vocês acompanhem os meetups para a gente poder
trazer temas atuais, poder discutir legislação sobre isso, e o SEBRAE participa exatamente do apoio disso, o Tech Ladies, tem várias outras instituições que apoiam essa conversa. Então, a ideia é justamente essa. Estou bem feliz com o resultado. Tá. Eu vou passar a pergunta para o Alan, mas só vou complementar, já que falou a parte de saúde. Eu fiz parte de um projeto desse da saúde, pegar o DNA e tal. A questão é que hoje chegamos à conclusão que, para poder fazer isso, vai custar ainda para o assegurado um custo de quase a mesma mensalidade. Então, ainda está num custo alto para você colocar em massa dentro do plano de saúde. Mas o que uma pesquisa da PUC fez junto com a Unimed mostrou que o maior custo dentro dos planos de saúde não é com doenças crônicas. O maior custo é com as pessoas que vão ao médico o tempo todo, sem existir uma necessidade. Então, o maior custo é aquela pessoa que ela é psicologicamente, acho que doente, né? Ela vai em 2, 3, 4 médicos o tempo todo. Ah, estou pagando o plano, estou usando. Ela está gerando o maior custo no plano. Nesse caso, assim, gente, eu prefiro pedir essa pessoa, você não precisa, para com isso, eu vou te cobrar por isso, e não ter problema legal de aceitar quem está doente, porque a redução de custo vai ser muito alta. Alan, agora contigo. Bom, é muito legal ver essa discussão. Eu sou da área de tecnologia, trabalhei muito tempo no corporativo, hoje trabalho em uma startup, que não é startup, que já é uma grande empresa, tem 60 funcionários e grandes projetos. O seguinte, ali a questão do doutor que comentou na questão do carro autônomo, né? Essa é uma indagação por ser normal, né? Quando você vai para a tecnologia, ele inverte a pergunta. Ele faz assim, tá, se um Tesla matar 10 pessoas no ano, seria baixíssimo, porque o ser humano só no Brasil mata 37 mil. Então, aí vem a pergunta para a área do direito. Qual que você prefere? Um carro autônomo matar, vamos supor, um número exagerado, 100 pessoas no ano ou 37 mil na mão do ser humano? Então, essa é o futuro que vai acontecer. Porque eu brinco, eu trabalhei na área de tecnologia, na época, estava atendendo o governo, quando a prefeitura lançou o edital dos táxis, aquela briga, etc. Isso tem 4, 5 anos, acho, atrás. E daí veio o Uber e passou por cima de tudo. Então, não tinha legislação, não tinha nada, era a tecnologia avançando e ultrapassando as barreiras. E se você perguntar hoje para um jovem a questão da parte, entre aspas, isso não tem uma base jurídica, o jovem não quer nem saber, ele quer saber a parte prática usual do dia a dia. Então, essa é a questão, acho que, aí, para os advogados, né, o entendimento. O quanto vai ser racional você punir uma empresa que mata, vamos supor, 10, ou deixar que o ser humano mate 37, ou que a máquina, nesse sentido, o outro, faça um serviço do ser humano. Então, essa é a questão. Racional sempre vai ser a punição. Isso é indiscutível. Né? Queria fazer um advogado gosta de brigar, ele precisa de mais pessoas para brigar. Tem uma associação, não sei se vocês conhecem, a Associação Brasileira de Direito e Economia. E ela promove debates nesse sentido. Vamos voltar à questão da saúde. Quanto custa uma liminar para atender um paciente com medicamento importado de 3 milhões de reais? Quantas pessoas morrem para esse paciente ser atendido? Porque menos pessoas terão remédios para poder pagar esses 3 milhões. Essa reflexão do carro autônomo, a primeira pergunta que eu já ia fazer, quanto custa 37 mil mortes provocadas pelo ser humano? 10 mortes, e aqui não é um dado frio, é uma economia gigantesca. Cada vez mais a gente vai ter que refletir o custo de tudo isso. Porque a conta não vai mais fechar. Não tem mais conta fechando, e aí não estou falando de preferência política, de nada, quando a gente escuta nenhum direito a menos, todos os direitos para todo mundo, a conta não vai fechar, cara. Esse caso do carro autônomo, para mim, é muito claro. É o mesmo conceito do carro e do avião. Choca mais um acidente de avião ou de carro? Morre mais gente de carro ou de avião? Só que a gente está acostumado ao avião cair e falar 20 anos. Só que morrem 37 mil pessoas e a gente não fala. E o avião já é um caso autônomo mesmo. Às vezes, quando cai, é culpa humana.
Só colocar uma pimenta aqui nessa discussão do carro autônomo, e talvez assim essa seja a discussão que seja mais dramática, é a questão de como se dá o mecanismo de tomada de decisões, né? Acho que a própria Mercedes-Benz, né, na última apresentação que fez dos seus protótipos, tudo, foi questionada em relação a isso. Porque, em determinado caso, em que, na iminência de um acidente, o sistema do carro perceba que fatalmente alguém morrerá, né? Então, qual é a decisão ética a ser tomada? Pelo mecanismo do carro, ele deve tomar a estratégia que privilegie uma manutenção da vida do seu motorista ou do pedestre. Então, eu só gostaria de fazer esse pequeno comentário para dizer como realmente a discussão e até a parte ética é extremamente dramática. Me parece que, por um lado, é evidente que ninguém vai comprar um carro se esta montadora ela não tem uma política de privilegiar o motorista. Isso parece evidente, né? O próprio CEO da Mercedes falou, olha, né, respondendo, disse de forma muito clara, a segurança dos nossos motoristas é uma grande prioridade. Por outro lado, nós temos toda uma legislação que deixa de forma bastante clara a prioridade do pedestre, né? Então, como fica isso? E até que ponto a decisão tomada pelo mecanismo, enfim, do carro influencia na alocação, enfim, da culpabilidade numa eventual ação indenizatória, ou até como a Curitiba está protagonizando essa discussão hoje, né, nas ações penais, havendo dolo eventual, acidentes de trânsito sendo levados a júri popular. Como que isso se conjuga com a decisão sendo também tomada pelo carro futuramente? Então, me parece que a gente está diante de algo que talvez ensejaria aqui até um debate, enfim, um congresso próprio. Obrigada. Só pegando esse gancho, essa é uma discussão da indústria automobilística. Tem, o nível do quanto é o carro autônomo, vai de 1 a 5. O nível 4 é o nível que o carro é, grande parte, autônomo, e ainda, em algum momento de crise, o ser humano pode tomar conta. Eles descobriram nas pesquisas que o carro com nível 4, onde ele tem que dar autonomia ao piloto para fazer alguma coisa no momento de crise, vai dar muito mais problemas, as decisões serão muito mais erradas do que se ele tomar autonomamente. Então, as indústrias automobilísticas estão abortando o desenvolvimento do carro de nível 4 para ir para o carro 100% autônomo, exatamente porque ela sabe que se ela liberar o carro para a pessoa tomar decisão, ela vai tomar a decisão errada. Então, quer dizer, a indústria automobilística percebeu isso e já está indo apenas para o nível 5, 100% autônomo. Tem uma pergunta aqui, mas eu sei que a discussão é fascinante, a gente tem ainda de tarde para trabalhar isso. Eu queria ir encerrando aqui, agradecendo aí o pessoal que... Dá mais tempo para mais uma pergunta ou não? Só mais uma, rapidinho? Tá, vamos mais uma então, Navarro. Boa tarde. Na verdade, assim, quando o carro, todo o sistema for autônomo, os acidentes serão tendem a zero, né? Porque o computador vai conseguir, pela via de machine learning, conseguir zerar os acidentes. O problema vai ser quando justamente tiver a interação humana ainda. Legal. Gente, agradeço, sei que é fascinante o tema, daria para a gente ficar aí, passar o almoço inteiro. Eu queria só agradecer o Legal Hackers, a Sebrae, Sistema FIEP, a B2L, a CESPRO, TechLadies e outras organizações que nos ajudaram aqui a fazer isso possível. 2h15 a gente volta hoje, tá bom? Obrigado, pessoal.